Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje é Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, o dia que se comemora a morte de Cristo. E a gente fala comemorar a morte de Cristo porque Ele ressuscitou. Hoje é um dia de reflexão, um dia em que a gente tira para poder refletir como está o nosso evangelho, como estamos diante de Deus, como estamos diante da vida. É um dia muito importante para nós cristãos. Vamos lá? Vamos começar? Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Só para poder relembrar, Paulo foi para Jerusalém para poder se entregar em prol do evangelho, e a gente está nesse contexto há alguns dias já. E ele foi apresentado perante o rei Agripa. E o rei disse ontem, né? A gente leu ontem no Atos 25 que o rei queria ouvi-lo. E então a gente vai continuar essa conversa. Atos 26. Então Agripa disse a Paulo: "Você tem permissão para falar em sua defesa?" A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje na sua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, especialmente porque está bem familiarizado com todos os costumes e conversas dele e controvérsias também. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno. Tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Tanto na minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, vivi com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado da minha esperança no que Deus que prometeu aos nossos antepassados. Essa promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. E é por causa dessa esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus, porque o Senhor acha impossível que Deus ressuscite dentre os mortos. Eu também estava convencido de que deveria fazer o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga a outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu no caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Resisti ao arguilhão, só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha de que você viu o meu respeito, do que mostrarei. Eu louvarei do seu próprio povo dos gentios, e quando eu envio para abrir os olhos, vai convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus,
a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança que lhes são santificados pela minha fé, pela fé em mim. Assim, o rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, e em todos a Judéia e também aos gentios, dizendo que se arrependesse e voltasse para Deus, praticando as obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio. Por isso, no pátio do templo, e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. Por esse motivo estou aqui e dou testemunho a tanta gente, simples como gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que Cristo haveria de sofrer, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Proclamaria para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: Você está louco, Paulo. Há muitas letras estão levantando a loucura. Respondeu Paulo: Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O que está familiarizado com estas coisas lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do conhecimento. Nada passou do lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: Você acha que tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: Em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouviram se tornem como eu, porém sem estas algemas. O rei levantou como ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com ele. Saindo do salão, comentavam entre si: Esse homem não faz nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: Ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. E aqui a gente termina o capítulo 26. O rei e Agripa, eles estão indo pelas cidades até chegar em Roma, até chegar em César, até chegar um momento em que ele de fato morre por causa do evangelho, pela causa da salvação. E ele se apresenta diante de um rei chamado Agripa e ele conta tudo o que aconteceu. E onde ele passa, todas as autoridades falam a mesma coisa. Meu Deus, ele não cometeu crime. Ele não cometeu crime. Mas vai indo. E é engraçado e curioso que apesar dele não ter cometido crime, ele continua preso, ele continua sendo julgado. Eu até comentei isso ontem com vocês, porque ele tem um inimigo. E esse inimigo não é um inimigo da terra. É um inimigo infernal. E Satanás vai fazer de tudo, para aniquilar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. O grande ódio que Paulo levantou por conta de sua conversão não foi nem contra as pessoas da terra, foi contra o próprio demônio. Ele já tinha feito coisa demais. E a gente vai lendo o livro de Atos e a gente vai percebendo, olha só, os próximos 13 livros da Bíblia são exatamente os ensinamentos que Paulo entregava às igrejas. Ele estava tão cheio do Espírito Santo. O comportamento dos cristãos era exatamente o que Paulo falava. Engraçado que Paulo conta aqui na defesa dele como ele era um fariseu, como ele era um religioso, como ele era obediente à lei de Moisés. Ele era tão obediente, tão temente, que ele queria defender aquilo que ele acreditava. Deus o usou com a sua inteligência, com a sua perspicácia. Ele sabia que Paulo era a pessoa adequada
para poder levantar e difundir o Evangelho, para poder escrever os próximos livros da Bíblia, a próxima história, para poder explicar como seria o comportamento de um cristão de verdade. Tanto é que ele é encontrado no meio do caminho, enquanto ele queria matar e aniquilar todos os novos nazarenos, que eram os cristãos, todos os santos em que Jesus tinha chamado para o ministério. E é engraçado que no meio do caminho, do nada, rapidinho, ele é convencido e convertido. E eu quero chamar a atenção para essa parte porque o rei Agripa falou o seguinte: tá, mas você está querendo me convencer com essas palavras, rapidinho assim? Você quer que eu me torne um cristão do nada? Do jeito que você está falando aí, você quer que eu me torne um cristão? Só com a sua fala. Aí ele diz assim: olha, rei, você pode se tornar um cristão agora, ou você pode se tornar um cristão depois de ouvir muita coisa sobre o Evangelho. Mas o Evangelho é irresistível. Se você realmente estiver com o coração aberto, você vai se tornar um cristão. Imediatamente o rei fica incomodado, porque o Evangelho ele incomoda. Ele vai ruminando, sabe? Vai entrando dentro de você como algo irresistível. Ele se levanta e sai. Na hora que ele sai, ele comenta com todas as autoridades. De fato, não tem nada para poder matar ele. Ele está defendendo algo em torno do arrependimento. Como a gente vai matar ele? Se ele não tivesse, inclusive, apelado para César, ele podia ser livre agora. Então a gente termina o capítulo assim. Eu queria libertá-lo, mas eu vou ter que mandar ele para Roma. Porque ele realmente queria conversar com César. Ele queria, na verdade, se a gente percebe aqui, o que está acontecendo? Por quê, Polly? Por que tudo isso? Vocês já perceberam quantas vezes eu li exatamente a mesma coisa? Qual era a intenção de Paulo aqui? Paulo já tinha fundado tantas igrejas, Paulo já tinha viajado tantos países, Paulo já tinha levado pessoalmente o evangelho a tantas pessoas. Por que ele fez isso? Por que ele foi se entregar? Sabe por quê? Porque ele queria exatamente esses momentos. Ele queria estar na frente da congregação, ele queria entrar dentro da congregação e ele queria falar o testemunho dele para muita gente que estava ali. Na hora que ele foi ser julgado aqui pelo rei Agripa, tinha muita gente ouvindo ele. Nós já vimos a defesa de Paulo umas 4 vezes, 5 vezes. Julgamento perante Félix, ele foi para Cesareia, ele se entregou em Jerusalém, viajou para Cesareia, depois foi para Félix, depois ele, deixa eu ver aqui, foi para Festo, aí veio para o rei Agripa, e ele vai ali só convencendo as pessoas. Quantas pessoas ainda mais nesses julgamentos ouviram o evangelho? A estratégia aqui agora era convencer quem era de alto posto, alto escalão. A ideia de Paulo, de fato, você vê como o rei age, era falar para quem mandava. Porque se ele convencesse, ele não, o Espírito de Deus, né, entrasse no coração de um rei de alguma cidade, pronto. Ali a cidade inteira tinha liberdade para ser cristã. O rei Agripa fica mexido. Ele fala: o rei, eu sei que você conhece os costumes, eu sei que você acredita no Deus dos nossos antepassados. Quantas autoridades ele saiu convencendo no meio do caminho? A ideia de Paulo em se entregar não era só se entregar, só morrer pela causa. Era que aonde ele fosse,
onde ele fosse, o testemunho dele ecoasse. Então agora tudo começa a fazer sentido. A minha pergunta para mim e para você é: onde a gente vai, o nosso testemunho ecoa? Quando as pessoas nos veem, quando a gente vai passando, as pessoas falam: o testemunho dela ecoa. Ou não, o testemunho dele ecoa. Quando as pessoas nos observam, vocês sabem que nós temos uma nuvem de testemunhos ao nosso redor. Quando você passa, as pessoas têm uma sensação ao seu respeito. Qual é a sensação que eles têm quando você passa? Do que as pessoas lembram quando você está por perto? Qual é o sentimento que você traz quando tem alguém mais perto de você? Eu lembro que quando eu era adolescentezinha, eu chegava perto daqueles pastores, assim, cheios de Deus. Eu chegava perto de missionários e eu ficava meio assim, né? Nossa, ele tem a presença de Deus. Ela tem a presença de Deus. Sabe quando você olha para uma pessoa e fala assim e pensa: ele pode revelar tudo da minha vida, inclusive esses pensamentos. Essa é a sensação correta em que uma mulher de Deus tem que causar, ou um homem de Deus tem que causar onde estiver por perto. E tem que sim, sabe? As pessoas têm que olhar pra gente como esperança. Esperança de cura, de uma palavra, de dias melhores. Eu e você precisamos estar mais atrelados à presença de Deus. Porque se eu não tiver, ou se você não tiver, quem vai estar? Se você não for a pessoa levantada dentro dos seus para ser aquele que é o cristão, a cristã, aquela que vai trazer as boas novas sempre, palavras de consolo, conforto, exortação, até para você exortar alguém, para poder falar acerca de alguma situação, né, conflitante que aquela pessoa viva, você tem que ter o poder do Espírito Santo para que as pessoas te escutem. Senão ninguém vai te ouvir. Senão você só vai ser mais uma chata que fala um monte de besteira. Não é assim que as pessoas pensam? Por isso a gente precisa mergulhar mais na presença. Por isso a gente precisa buscar cada vez mais estar mais perto de Deus. Eu sinto que a volta de Cristo nunca esteve tão perto. E não é só por conta das últimas circunstâncias. É por conta de tudo que tem acontecido no mundo. Talvez não seja agora na nossa geração, como eu já falei em outro tempo. Talvez não seja na próxima geração. Mas a responsabilidade de preparar quem vai vir depois da gente é nossa. O peso do preparo tem que sair das minhas costas e das suas costas. A gente precisa se posicionar e se reposicionar como homens e mulheres cheios do Espírito Santo. O que mais importa na vida não é que Deus realize o desejo do seu coração, o desejo do meu coração. O que mais importa na nossa vida é que a gente prepare a próxima geração, porque há de vir. E que quando a gente for apresentado diante das bodas do Cordeiro, nós sejamos como obreiros aprovados diante do Pai. Aqui é tão pouco, aqui é tão pequeno. A gente vai viver quanto tempo? Quantas pessoas estavam com a gente e não estão mais? Quantas pessoas estavam no início do ano passado com a gente e tinham perspectivas e não estão mais? Muita gente. A gente precisa levar em consideração as palavras do Evangelho. A gente precisa levar em consideração o que de fato é ser cristão. E o dia de hoje, ele é feito para comemorar e rememorar o sacrifício da cruz. Hoje é o dia da gente se instalar na realidade e saber que o Evangelho não é feito só do desejo do meu coração. É feito só de Deus satisfazer as minhas vontades, de Deus julgar e condenar quem me ofendeu. Hoje é dia
de entender que a gente precisa, às vezes, sim, ser humilhado, ser exposto, colocado inclusive em cruzes, ser talvez envergonhado, mas seguir. Seguir diante do Evangelho, porque seguir diante do Evangelho, acima de qualquer coisa, acima do que farão ou não com a gente, isso sim vai fazer toda a diferença. Não, aquele ali seguiu, aquele ali foi. O Evangelho fala sobre dor. A gente precisa de entender. Às vezes a gente acha que o Evangelho é sobre gozo. Eu não sei muito bem qual foi e onde foi, qual momento foi em que a gente se perdeu no meio do caminho. Em que a gente começou a achar que o Evangelho, ele era para o nosso prazer e o nosso deleite. Prazer e deleite são as coisas do mundo. O Evangelho é sacrificial. Ah, Poliana, Deus não está me dando as coisas. Que bom. Isso significa que é para você continuar. Talvez você receba todo o seu galardão só no céu. Ah, Poliana, eu tenho sonhos antigos que não se resolvem. E se eles não acontecerem? Você vai abandonar? Você abandona Cristo só porque o desejo do seu coração não lhe foi concedido? A gente precisa levar essas coisas em consideração. Paulo, ele se entregava aqui pelo Evangelho. Ele já tinha pregado para tanta gente, ele já tinha aberto tantas igrejas, ele já tinha instituído tanto o Evangelho, ele já tinha falado tantas coisas que o Espírito Santo tinha colocado no coração dele, tantas coisas, que agora tinha chegado a hora de pregar o testemunho dele para altas autoridades. E então ele foi revestido de coragem para se entregar, para apanhar, para ser preso e para morrer. E o que ele pregava é sobre o arrependimento. É engraçado, né? E as pessoas falavam assim, do nada eu vou me convencer, Paulo. Do nada. Porque ele sabia que foi um dia, uma hora, um minuto que ele reconheceu que Jesus tinha mudado a história dele. Eu vou só contar a história da conversão de uma jornalista que me chamou muita atenção. E ela era ateia. Ela era ateia e ela foi até a grande parte da vida dela. Até contei essa história numa palavra que eu dei essa semana. E ela tinha uns avós e ela sempre visitava esses avós dela. E a avó dela era aquela que fazia bolo, biscoitos. Ontem minha avó passou o dia fazendo biscoitos. E eu me lembrei, inclusive, dessa história. E ela disse que quando chegava na casa da avó dela, sempre tinha um biscoito quentinho, sempre tinha uma coisinha. E ela visitava a avó dela todos os dias. Um dia a avó dela virou e falou assim, eu não sei o que vai ser do seu avô se eu morrer antes. Porque ele é muito apegado a mim. Muito apegado. E ela falou assim, não, vó, eu acho que ele morre antes de você, porque ele é bem mais velho que você. Eu também acho. Passou. E o avô começou a ficar bem doente. E aí um dia ela falou assim, viu, vó, ele tá bem doente. Ele tá com Alzheimer. E eles ficaram bem tristes que ele tava com Alzheimer. Mas o Alzheimer dele, inclusive até hoje, ele é vivo até hoje, não é aquele Alzheimer que ele não sabe comer, se vestir, tomar banho. Ele simplesmente esquece de informações. Então, ele tá aqui, ele escuta algo, e daqui 2 dias ele esquece um dia, daqui a pouquinho ele esquece e pronto. E o irmão dela era mais apegado ainda com os avós. Ele era policial, um dia ele estava no plantão e ele não tinha ido visitar os avós. Ela falou que ele visitava os avós todos os dias. E ele sentiu algo estranho, ele foi para casa da avó correndo, só para ver se estava bem. Quando chegou lá, ela estava tendo um AVC. Ele pegou ela, vestiu ela, saiu correndo e colocou ela dentro do carro. Chegou no hospital, ela tendo o AVC.
E o hospital não quis receber porque disse que não tinha neurologista. Ele, gente, ela precisa de um socorro imediato. Não, não tem como receber ela, é um hospital público, porque ela precisa de uma cirurgia que não tem como a gente fazer. Ela vai morrer aqui, você tem que levar ela para outro hospital. Então ele pegou, saiu correndo e viajou e saiu, foi para outro hospital. Quando chegou nesse outro hospital, ela teve atendimento, mas já era tarde demais. O cérebro dela já tinha sido danificado, demorou muito tempo para ele conseguir atendimento. Ela fez a cirurgia e depois da cirurgia o médico não foi dando chances para eles, não foi dando chances, até que chegou um momento em que ele falou que ela fez os testes, né, de morte cerebral e ela tinha tido sim morte cerebral. E aí todos os dias eles visitavam e o médico deixou a família tomar uma decisão, ou desligava os aparelhos ou deixava o corpo dela ir. E se eles deixassem o corpo dela ir, poderia durar 6 meses, 1 ano, 2 anos. E aí, aquele irmão tomou a decisão pela família porque ele era o neto mais próximo e ele falou que não, que ele ia deixar o corpo dela ir, que todos os dias a família ia visitar e eles iriam ficar ali com ela, por mais que ela tivesse com morte cerebral, mas eles iam deixar o momento dela, eles não iam ser o responsável por desligar nenhum aparelho, que se eles foram feitos, e todas as vezes que eles iam para o hospital, os médicos, olha, ela é porque tá ligada ao aparelho. Eles mesmo assim insistiam e ficavam. E nesse meio tempo, o pai deles não queria ficar indo para o hospital. Ele nunca tinha ido para o hospital porque ele disse que não queria ver a mãe dele naquele estado. E eles já estavam há 15 dias, todos os dias, indo lá, visitando a avó, todo mundo, menos o pai. Um domingo de manhã, o hospital liga: olha, ela se foi. O corpo dela parou e hoje, né, é o dia que ela foi para Cristo. Pronto. E eles foram lá resolver tudo, chegaram numa enfermeira e falaram assim, como foi? Como foi a partida dela? Eles falaram assim, ó, vocês saíram daqui, logo mais tarde veio um senhor e visitou ela. Depois que ele visitou ela, minutos depois, ela se foi. Minutos depois. Eles foram entender quem era aquela pessoa que tinha ido visitar, né? A avó, o pai. A avó ficou acordada aquele tempo todo, né? Viva ainda, esperando o filho se despedir dela. Então, quando o filho dela se despediu, ela se foi. Eles foram pro enterro. Quando eles foram pro enterro, na volta, o vô foi pro enterro e logo depois ele se esqueceu. Quando ele entrou no carro, ele já não lembrava que ele estava enterrando a mulher que ele amava. Um olhou para o outro, os 2 irmãos, eles eram ateus até então. E eles falaram, Deus sabe o que faz. Aí ela disse que olhou para o irmão dela e falou, Deus sabe o que faz. E ali, exatamente naquele minuto, eles se convenceram que Deus existia. Eles saíram de um casal de irmãos ateus para um casal de irmãos cristãos. Porque não existe coincidência. Pouco tempo antes dela morrer, o vô foi acometido de um Alzheimer em que ele está normal. Então, ele não sente dor. Ele está vivo até hoje. Ela morreu em 2017. 18, 19, 20, 21. Já tem 4 anos que ele está vivo. Só que a memória dele foi apagada de toda a dor que ele poderia sentir e não resistir. Diz que ele mora com o pai dela hoje. E ele se lembra às vezes. Ele, cadê minha mulher? Onde que tá a fulana? E todas as vezes eles contam. Olha, a fulana morreu. Diz que ele fica triste por 3 minutos. E esquece.
Aí dali mais uma semana ele pergunta: cadê a fulana? Eu não vi a fulana hoje, cadê? É porque ela morreu. Ele fica triste por mais 3 minutos e esquece. Dali mais 10 dias ele pergunta de novo. E ele tem 3 minutos de tristeza e esquece. E esse vovô, ele tá vivo até hoje para mostrar para aquela família que Deus existe. Foi o testemunho dele, foi essa história, foi isso que eles vivem até hoje, repetidamente. Cadê ela? Onde está ela? Morreu. Choro, tristeza. 3 minutos depois, a memória dele é apagada. Foi isso. Foi do nada. Foi assim. Quando o rei Agripa pergunta para Paulo: e você acha que eu vou me convencer assim tão rápido eu vou virar cristão? Ele falou: você pode. Aquela família levou a vida inteira para se convencer tão rápido que Deus existia. Diz que o vô tá super bem. É forte essa história, né, Aline? Diz que o vô tá super bem, diz que ele tá super tranquilo. E ele tá ali para provar para todo mundo, para toda aquela família, que Deus existe. E que se preciso for, ele vai tirar a dor do nosso coração de alguma forma, para que a gente possa suportar a nossa jornada. Eles eram tão unidos, diz que era um casal tão lindo, tão lindo. E que como que o outro ia sobreviver sem a presença do outro? Sobreviveu. E sobreviveu para mostrar que Deus existe, que Ele é fiel, que Ele cuida da gente, ainda na dor. Ele entregou de presente uma doença. E essa doença que esse vovô tem só alterou, diz que ele não deixa de reconhecer as pessoas. Ele sabe fazer todas as suas atividades. O meu avô, ele tá com Alzheimer. Ele não consegue fazer todas as atividades. Todos os dias a gente precisa lembrar ele que ele tem que sentar para comer. Se tiver uma cadeira perto da cadeira dele, ele senta na cadeira dele. Ele senta em outra cadeira que não é a dele. E até levantar ele dessa cadeira e contar para ele que não é ali que vai ter o prato dele. Mais uns 20 minutos. Eu acho que foi anteontem. Ele estava no meio da cozinha. Aí eu acho que foi minha avó que colocou o prato dele no lugar dele. E eu falei: vô, seu pratinho tá ali. Ele: onde? Eu: ali, é só você andar reto. Ali. E ele ficou parado, me olhando sem saber. Falei: vamos lá, eu vou te mostrar onde está seu prato de comida para você almoçar. E ele: mas eu não tô com fome. Eu falei: tá, vô, já tá na hora do almoço. Ele: já tá na hora do almoço? Eu: tá. E ali ele ficou parado, ele não se mexia. Não posso mexer nele, a gente não pode mexer, ele é adulto. E aí eu fiquei esperando o tempo dele. Aí daqui a pouquinho eu vamos andar, ali tá seu pratinho de comida. Ele: que comida? Falei: o seu, vamos lá? Eu te levo lá. Aí ele foi andando. Ele: nossa, minha comida. Eu: vou, senta pra comer. Ele: como é que senta? Aí até consegui sentar. Sentou e comeu. E ele não vive isso. Ele sabe onde está a comida. Esse vovô dessa jornalista. Ele só se esqueceu da dor que ele sentiria se ele se lembrasse de tudo que aconteceu na vida deles e todos os acontecimentos que foram em 2017. Porque ele estava do lado dela quando ela caiu. Ele estava do lado dela quando ela começou a ter AVC. Ele estava do lado dela o tempo todo. Mas mesmo assim, Deus encontrou uma forma de tirar aquela dor do coração dele para ele suportar e para toda aquela família ver que ele sim é o verdadeiro testemunho daquela família de que Deus é fiel. Ele existe e ele guarda a gente ainda na dor, ainda no sacrifício, ainda na nossa vulnerabilidade. Deus é fiel todos os dias. Aí você fala: Poliana, mas por que ele está vivo?
Ele está vivo porque ele é um testemunho para aquela família, para mim e para você. Porque a história dele chegou até nós. E é com isso que eu quero terminar hoje. Dizer que a gente pode estar no meio do caminho, olhar e realmente sermos convencidos de que Jesus é a única coisa que vale a pena nesse mundo. E que se a gente viver para Ele integralmente, todas as outras coisas nos serão acrescentadas, ainda que essas outras coisas seja pagar a nossa dor de uma forma ou de outra. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por cada minuto que eu estive aqui com os meus amigos. Eu te louvo, Senhor, eu te louvo pelo teu sacrifício. Eu te louvo porque o Senhor é fiel. Eu te louvo porque o Senhor se entregou por nós naquela cruz. Eu te louvo porque eu quero te dizer que o teu sacrifício valeu a pena. Se nós estamos aqui hoje é por ti e para ti. É porque te amamos, te desejamos. E a nossa única intenção com isso tudo é que quando a gente chegue no dia de Hebreus 9:27, o dia do nosso julgamento, que nós possamos escutar da boca do próprio Cristo: entre no gozo do teu Senhor. Pode vir, porque você é sim uma obreira aprovada diante de mim. Que o nosso testemunho ecoe as nações e as gerações. Que onde a gente passar nós possamos ser reconhecidos como filhos verdadeiros de Deus. Que as pessoas, quando elas olharem para a gente, elas vejam a ti, o teu evangelho e o teu testemunho. Que quando elas nos veem, elas vejam que o sacrifício que o Senhor derramou naquela cruz faz toda a diferença na vida de alguém. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.